Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. I am very much Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. É uma grande alegria ter comigo hoje Richard Falk, professor emérito de Direito Internacional na Universidade de Princeton e uma mente brilhante que vem escrevendo sobre esse tema há muitos anos. Richard, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com você, Pascal. É fantástico ter você aqui. Eu estava dando uma olhada no seu blog, no site richardfalk.org, e li que você começou esse blog por ocasião do seu aniversário de 80 anos. E isso já faz 16 anos. Você vem escrevendo há muito tempo. Richard, posso te perguntar, qual é a sua avaliação sobre o estado do direito internacional neste momento, em 2024? É importante fazer uma distinção entre o direito internacional no contexto da segurança global, onde ele tem atuado de forma bastante decepcionante, e o direito internacional como o conjunto de regras dentro do qual as interações entre países acontecem no dia a dia. Isso inclui desde segurança marítima e aérea até turismo, comunicações, comércio e investimentos. Em todas essas áreas, a lógica da reciprocidade funciona. Infelizmente, na segurança global, as desigualdades de poder acabam sobrepondo a mutualidade da qual o direito internacional realmente eficaz depende. E é bom lembrar que isso já estava reconhecido no desenho da Carta das Nações Unidas, que deu aos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que eram alguns dos países mais poderosos do mundo na época, o direito de vetar qualquer decisão da ONU que não estivesse dentro do seu domínio estratégico de interesses. Domain of interests, and that was intentional. E isso foi intencional. Deu primazia aos vencedores da guerra, garantindo a eles uma posição privilegiada em relação a todos os outros membros. Isso também se refletiu nos julgamentos de crimes de guerra de Nuremberg e de Tóquio, onde apenas os crimes dos derrotados foram investigados, enquanto os crimes gigantescos dos vencedores nem sequer foram examinados e não podiam ser mencionados na defesa dos acusados. Esse tipo de gestão da segurança global, com um viés geopolítico, confiava mais na autocontenção dos poderosos do que em um regime jurídico internacional que tivesse expectativas razoáveis de aplicação da lei e de responsabilização em relação a esses membros permanentes do Conselho de Segurança. To these permanent members of the Security Council. So that kind of Esse tipo de exceção foi incorporado à estrutura da ordem normativa desde a criação da ONU em 1945. E isso só veio à tona como uma espécie de negação, o que a mídia e o debate público costumam chamar de negação da eficácia do direito internacional, diante dos esforços excessivos e da política externa irresponsável que os Estados Unidos têm adotado, protegendo Israel nesse mesmo caminho. Isso acabou gerando uma crise de confiança no papel do direito internacional, que, como eu estou sugerindo, é menos uma falha do próprio direito internacional e mais uma consequência das escolhas feitas por quem desenhou essa ordem internacional lá em 1945. This international order in 1945. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. We have to go into this order of 1945. A gente precisa entrar nessa ordem de 1945. Mas antes disso, queria te fazer uma pergunta sobre a sua percepção da natureza do direito internacional. Quer dizer, não só porque algumas pessoas são bem fatalistas em relação a isso, podemos deixar isso de lado, mas como você acha que ele realmente existe no mundo? Quando eu converso com meus alunos, costumo dizer: olha, pensem no direito internacional e no direito interno como sendo tão diferentes quanto o direito interno e as leis da natureza. A gente usa o mesmo termo, mas quer dizer outra coisa com ele. É algo relacionado, de forma metafórica, mas não é a mesma coisa. Como você enxerga isso? Bom, como eu tentei sugerir na minha resposta anterior, o direito internacional não é um conjunto homogêneo de normas, digamos assim.
E a minha visão é que ele se aproxima mais do direito interno do que normalmente se imagina. Porque o direito interno também não funciona muito bem quando lidamos com identidades de classe muito desiguais. Em casos extremos, há a impunidade daqueles que faziam parte do mundo de Epstein, que basicamente não foram responsabilizados por crimes gravíssimos contra meninas jovens. E isso é quase tratado como algo dado no direito interno. A ideia de que quem tem recursos pode contratar os melhores advogados e muitas vezes consegue influenciar a acusação e os juízes de maneiras que, em geral, são sutis. In ways that are subtle, normally they're not outright corruption, but they Não é exatamente corrupção, mas reflete as diferenças de influência social entre pessoas ricas, que têm muito poder, e pessoas pobres, que normalmente são bem mais vulneráveis. Então existe uma continuidade entre os lugares onde a lei funciona e onde ela não funciona. O que eu estou tentando argumentar é que a lei deixa de funcionar em contextos onde as desigualdades de poder são dominantes. E isso é especialmente relevante na sociedade internacional, onde os países mais fracos ficam extremamente vulneráveis ao comportamento irresponsável dos estados mais poderosos, que só são responsabilizados se perderem uma grande guerra. Só nesse tipo de situação, por exemplo, quando o Iraque perdeu a guerra para os Estados Unidos e para o Reino Unido, é que Saddam Hussein foi julgado como criminoso de guerra. They prosecuted Saddam Hussein as a war criminal. They didn't prosecute the aggressor. Eles não processaram o agressor. Então, de novo, é um jogo em que quem vence dita as regras na segurança global. Mas isso só funciona quando existe um interesse mútuo na sua eficácia. A gente costuma tomar isso como algo garantido. A imunidade diplomática, por exemplo, o embaixador de Luxemburgo tem praticamente o mesmo nível de segurança que o embaixador dos Estados Unidos no exercício de suas missões diplomáticas. Isso acontece porque todos os governos, grandes ou pequenos, têm interesse nesse acesso recíproco aos procedimentos diplomáticos. E eles não querem enfraquecer esse sistema, fazendo com que governos mais frágeis sintam que não podem confiar na imunidade diplomática de que os governos mais fortes desfrutam. Diplomatic immunity that is enjoyed by strong governments. This is a very, very good observation, but Essa é uma observação muito, muito boa. Mas isso também significa que quanto mais equilibrada for a distribuição de poder no sistema internacional, maior a probabilidade de que essa reciprocidade do direito internacional entre em ação e realmente comece a funcionar. Então você vê que isso, desculpe, só para extrapolar um pouco, quer dizer que no mundo unipolar, e muita gente hoje argumenta que o que a gente costumava chamar de período pós-Guerra Fria, esses 30 anos depois de 89 até mais ou menos 2022, algo em torno de 33 anos, seria o que agora chamamos de momento unipolar, quando havia uma única superpotência global e todos os outros estavam estruturalmente em uma posição mais fraca. Você diria que a gente vê talvez não exatamente uma decadência, mas uma mudança na forma como o direito internacional é seguido, se compararmos com o período anterior, que era pelo menos de bipolaridade? Ou até com momentos mais antigos, quando existia algum tipo de multipolaridade, especialmente durante o longo século XIX, quando, claro, o direito internacional estava em outro estágio, o chamado direito das nações. That's an important question. Essa é uma pergunta e uma observação importantes. Eu interpreto o período bipolar da Guerra Fria como um momento em que existia, primeiro, uma certa reciprocidade entre a União Soviética e o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos, mas também um período condicionado geopoliticamente pelos acordos de Yalta e Potsdam, que estabeleceram as linhas de divisão na Europa entre o leste e o oeste. E isso era uma questão geopolítica. Mesmo no auge da Guerra Fria, era visto como algo que os dois lados queriam respeitar. Ou seja, apesar das tentações e da influência de conselheiros e forças sociais militaristas, que de vez em quando queriam violar ou testar esses limites, eles foram, no essencial, respeitados. E provavelmente isso evitou uma terceira guerra mundial. And probably prevented a third world war.
Mas isso, de novo, não foi tanto uma conquista jurídica, e sim um arranjo político baseado na reciprocidade, aquela ideia de evitar uma guerra desastrosa para os dois lados. Isso foi colocado à prova na crise dos mísseis em Cuba, quando cada lado viu o outro como violando uma linha vermelha. Os Estados Unidos, por não respeitarem a autodeterminação de Cuba, e a União Soviética, por desafiar a primazia americana dentro do contexto latino-americano. E só porque havia líderes de Estado relativamente prudentes dos dois lados, Khrushchev e John F. Kennedy, é que foi possível uma diplomacia voltada a restaurar a estabilidade da bipolaridade. Agora, nessa situação unipolar, como você mencionou, não existe mais aquele tipo de mecanismo, como em Potsdam ou Yalta, que servia para conter o comportamento das grandes potências rivais. E com a ascensão da China e o ressurgimento da Rússia como um país que quer voltar a ser um ator geopolítico importante, o mundo vive uma situação muito perigosa. Se esses três países não chegarem a algum novo tipo de acordo, é bem provável que a gente veja crises surgindo de tempos em tempos e que tenhamos que contar, de certa forma, com a sorte e com lideranças responsáveis para evitar que isso acabe em catástrofes. É uma situação muito instável de se estar. Sem dúvida. Indeed. Quer dizer, o que você está explicando aqui é claro que o poder do direito internacional para conter os piores impulsos que as sociedades podem ter depende do reconhecimento de que o outro também é capaz de exercer um poder equivalente. Então não se trata só de ter multipolaridade ou um equilíbrio de forças ou reciprocidade. É preciso que cada ator reconheça isso. Se um deles acredita que é infinitamente mais poderoso que o outro, mesmo que não seja, aí todo o mecanismo de autocontenção deixa de funcionar. E na falta de estruturas que os obriguem a parar, que imponham limites, a gente acaba caminhando para uma catástrofe, certo? Por isso a percepção é, na verdade, um fator muito, muito importante nessa discussão. Esse é o meu medo. E, na minha opinião, os Estados Unidos erraram ao lidar com a unipolaridade. Primeiro, Biden, ao tentar mudar o foco da guerra na Ucrânia, de uma guerra pela Ucrânia para uma tentativa de derrotar o desafio russo, a sua tradicional esfera de influência na fronteira. E o Trump acentuou isso com afirmações de poder muito irresponsáveis e imprevisíveis, como se o mundo ainda fosse unipolar. Ele segue o que eu chamaria de uma geopolítica ilusória, baseada numa realidade que já não existe, e que só existiu por um breve período depois do colapso da União Soviética. Essa ilusão, eu diria, foi rompida pelo ataque russo à Ucrânia em 2022 e depois pelos Estados Unidos e a Europa ao protegerem o genocídio israelense em 2023 e nos anos seguintes. E um outro ponto que ajuda a ilustrar o que eu estou tentando argumentar é que não se trata apenas de avaliar uma diplomacia responsável em uma situação específica. Também é uma questão de ter uma concepção racional e coerente dos interesses nacionais. Um dos fracassos do período de unipolaridade foi o fato de os Estados Unidos terem investido pesadamente no militarismo e em suas capacidades, criando cerca de 750 bases militares no exterior. Essas bases são caríssimas de manter e acabam prejudicando o padrão de vida de uma grande parte da população, das pessoas comuns nos Estados Unidos. Em outras palavras, esse tipo de política empobrece o próprio país que está perseguindo uma geopolítica excessiva, baseada no militarismo. Isso contrasta com a China, que também cresceu muito nesse mesmo período, mas sem dar tanta ênfase ao militarismo e com um foco maior em benefícios mútuos. Em outras palavras, eles buscam relações de ganha-ganha com países estrangeiros mais fracos, construindo infraestrutura nesses países em troca de uma expansão importante do capital estrangeiro por parte dos chineses.
Eles estão sim defendendo seus próprios interesses, mas fazem isso de uma forma mais pacífica e responsável. E a diplomacia deles reflete isso. Eles estão mais inclinados a resolver conflitos de maneira pacífica e, recentemente, propuseram, por exemplo, que a conferência sobre não proliferação que está acontecendo na ONU considere um acordo de não uso inicial de armas nucleares. Tenho certeza de que as potências da OTAN no Ocidente vão rejeitar essa proposta. Mas isso mostra a diferença entre uma abordagem militarista da geopolítica e o que eu chamaria, na falta de um termo melhor, de uma abordagem economicista da geopolítica. Isso é muito, muito importante. E está totalmente ligado ao que você disse sobre reciprocidade, porque chegamos a um ponto em que só existem 2 países com armas nucleares que não têm uma política de não usar primeiro. Os Estados Unidos oficialmente não têm essa política, e Israel, de forma não oficial, também não tem, porque oficialmente nem reconhece ter armas. Mas a essa altura, isso já não é só um segredo aberto. É um segredo abertamente admitido. Mas vamos deixar esse ponto de lado. O que está acontecendo agora é que vemos o fortalecimento de vozes na Rússia, como a do Sr. Karaganov, que defendem que a Rússia também precisa abandonar sua política de não usar primeiro para se igualar aos Estados Unidos e poder ameaçá-los de forma direta novamente. To match the United States and properly threaten them again, right? So we see how reciprocity. Então a gente vê como a reciprocidade volta a se afirmar. E dá para ver isso também na guerra com o Irã, quando o Irã percebeu que podia ameaçar os interesses dos Estados Unidos e até atingir esses interesses, atacando seus aliados, seus parceiros nos países do Golfo, e assim restabelecer a reciprocidade. E, aliás, no direito internacional, especialmente no direito marítimo, existia aquela chamada regra das 2 milhas, lembra? Que dizia que as águas territoriais de um país iam até 2 milhas, a distância que uma bala de canhão podia alcançar. Engraçado, como agora a gente vê o Irã lançando mísseis a cerca de 300 quilômetros em direção ao mar. E a Marinha dos Estados Unidos praticamente não se atreve a chegar mais perto daquela área. E é também por isso que o Irã consegue, de certa forma, afirmar o controle, a sua soberania sobre o Estreito de Hormuz, o que, claro, não é reconhecido pelo direito internacional. Mas o que estamos vendo agora é a volta dessa lógica de reciprocidade nas relações dos últimos anos. Você também enxerga isso acontecendo? Existem outros exemplos, ou tem algo diferente acontecendo aí? Sim, eu acho que tem outro ponto importante, que é o que aconteceu nas guerras anticoloniais. E aí eu incluiria a Guerra do Vietnã nesse grupo. Nessas guerras, o lado com superioridade militar acabou perdendo. E a gente precisa se perguntar por que essa lição não foi aprendida. Houve uma queda na capacidade de vencer politicamente, com base apenas na força militar, por causa do crescimento do nacionalismo, da mobilização popular e da disposição de suportar muito sofrimento. Isso acaba esgotando o lado interventor, ou o lado colonial, até o ponto em que ele decide que não vale mais a pena continuar com esse tipo de empreendimento. O motivo pelo qual é tão difícil interromper isso é o interesse mútuo entre uma burocracia militarizada e o setor privado, as vendas de armas, que geram lucro, ganhe ou perca o seu lado, ou o lado ocidental. Os lucros continuam garantidos. Por isso, há um interesse em exagerar as ameaças físicas à segurança, e isso leva a uma tendência de lidar com conflitos por meios coercitivos, em vez de buscar negociações pacíficas. Desde a Guerra do Vietnã, eu venho argumentando que os Estados Unidos serviriam melhor aos seus próprios interesses nacionais se coordenassem sua noção de interesses estratégicos com a política externa. Esse excesso de militarismo acabou enfraquecendo o próprio país, deteriorando a infraestrutura da sociedade e reduzindo o padrão de vida de pelo menos 5% dos americanos. É aqui que os estudiosos marxistas diriam que é a estrutura da economia que faz as duas coisas.
que explora o trabalho dentro do país e também explora as populações estrangeiras lá fora. É isso que determina como o Estado adota essas abordagens. Mas eu não quero entrar nesse ponto agora. Em vez disso, talvez eu te pergunte de novo sobre essa questão da reciprocidade, que eu acho muito, muito importante e que você está destacando. A Guerra do Vietnã é um bom exemplo, porque, na minha opinião, os Estados Unidos não perderam aquela guerra, eles simplesmente não a venceram. Quem realmente perdeu, claro, foi o Vietnã do Sul. E esse aí, com certeza, não vai repetir o erro, né? O outro simplesmente não venceu. Mas veja, eles desistiram. Eles simplesmente foram embora. De novo, a turma do Epstein, se a gente quiser chamar assim, ainda ganhava bem naquela época. E até hoje essas pessoas continuam ganhando bem. Isso não para. Então, de certo modo, o fato de que quem começa essas guerras e é responsável por elas não sofre as consequências de não vencê-las é um problema enorme. E o John Dugard chamou atenção para isso. Ele é um grande estudioso de relações internacionais, claro, e também faz parte da equipe de advogados do caso da África do Sul contra Israel, certo? E ele destacou que toda essa ideia de uma ordem internacional baseada em regras é, na verdade, uma proposta alternativa, um conceito que se opõe ao verdadeiro direito internacional. É uma proposta em que os Estados Unidos ou o Ocidente se colocam fora da lei e dizem algo como nós impomos as regras, em vez de nós também estamos sujeitos a elas. E isso acaba permitindo que esse grupo de pessoas se isente, como já faz dentro das leis nacionais, de viver sob o mesmo tipo de regras que impõem aos outros. Sim. Quer dizer, a única diferença que eu teria em relação ao John Dugard, que era um amigo e também foi relator especial para a Palestina, como eu, é o fato de que isso foi planejado assim. Não é algo que simplesmente aconteceu. E não é uma evolução do sistema, é o próprio sistema. E para evitar esse tipo de resultado, teria sido preciso ter uma noção bem diferente de realismo político entre as elites de política externa que aconselham os governos sobre como agir. Outro ponto sobre o direito internacional é que, além desses países do P5 não estarem sujeitos a ele em questões de segurança global, eles também o usam de forma hipócrita, como ferramenta de política e instrumento de propaganda contra seus rivais. Os Estados Unidos e o Ocidente não tiveram problema nenhum em condenar a Rússia pela agressão contra a Ucrânia, enquanto protegeram Israel de um conjunto de agressões muito mais graves. Em relação ao seu comportamento recente, depois do ataque de 7 de outubro, um evento que, por vários motivos, é bastante suspeito. Então, o direito internacional acaba sendo não só uma fonte de impunidade para os poderosos, mas também uma ferramenta de propaganda usada contra os adversários. Sim, exatamente. E isso, na verdade, acaba deslegitimando todo o sistema, né? Porque assim que a hipocrisia fica exposta, é o seguinte: quando os africanos ouvem líderes ocidentais dizendo que o Tribunal Penal Internacional é só para africanos e pessoas como Milosevic, eles pensam, tá, então por que a gente participaria disso? E existe, de fato, um debate antigo entre vários países sobre se não deveriam simplesmente sair do tribunal, porque ele é estruturado e, na prática, funciona de forma muito injusta, voltada contra os mais fracos e não a favor deles. Qual é a sua previsão para o futuro desse sistema? Porque o direito internacional, do jeito que a gente conhece hoje, claro, tem raízes que voltam mais de 1000, talvez 2000 anos, mais ou menos, dá para rastrear. Mas, na verdade, quando a gente começa a falar dele, normalmente a referência é Hugo Grocio, há uns 400 anos, mais ou menos por aí. Então, o que você acha que vai ser o futuro desse projeto de tentar conter esses impulsos violentos da sociedade global? Olha, eu acho que esse é um desafio fundamental. E, na minha visão, isso depende, antes de tudo, de criar uma ideologia mais adequada de realismo político
e de entender que a gente vive num mundo muito interconectado, que depende fortemente da estabilidade e da paz. E isso está claramente no interesse próprio dos países, inclusive dos mais poderosos. E uma das lições que eu suspeito não vai ser aprendida com a guerra do Irã é o quanto, por mais que os Estados Unidos e Israel possam devastar o Irã, eles ainda podem perder a guerra. E o que significa perder a guerra é ter que enfrentar consequências negativas que são mais graves do que a própria destruição. Mesmo que essa destruição cause um sofrimento humano enorme, do tipo que a superioridade militar tende a minimizar do lado de quem tem o armamento mais avançado. So, in order to Então, para resolver isso, quer dizer, por um lado, se a reciprocidade voltar a se afirmar, a gente esperaria que isso fortalecesse o direito internacional. Por outro lado, há momentos na história em que conseguimos, talvez não fazer uma tábula rasa, mas aproveitar a chance de criar novas estruturas para o futuro. 1945 foi, claro, um momento muito importante com a criação das Nações Unidas. E, claro, o erro de origem, o defeito de nascimento com o Conselho de Segurança e os 5 membros permanentes e tudo mais. É algo que dá para entender historicamente, mas ainda assim foi um erro de origem e ele se propaga ao longo do tempo. Na sua opinião, qual seria a solução mais realista para criar as estruturas de que precisamos, para corrigir algumas dessas falhas que têm impedido o direito internacional de realmente conter esses impulsos violentos? Olha, eu acho que o primeiro passo seria criar uma compreensão mais diversa do que é o realismo político, ou seja, dos limites do poder nas condições atuais. A gente não está mais no século XIX, quando os poderosos podiam mais ou menos seguir suas ambições sem sofrer grandes consequências negativas, a não ser que calculassem mal. Hoje a situação é outra, mas ainda estamos presos a esse consenso ideológico ultrapassado, e isso é extremamente difícil. Eu conheço melhor a situação dos Estados Unidos, e é muito difícil fazer com que até mesmo um realista político, prudente, tenha alguma influência sobre o grupo que define a política externa. É um pensamento de grupo, que exclui qualquer diversidade de avaliação. E enquanto isso continuar, com um grande orçamento militar em tempos de paz, mantendo a burocracia dependente da utilidade, ou da suposta utilidade do poder militar, a gente vai continuar com essa abordagem disfuncional em relação à reciprocidade. Porque a reciprocidade é uma questão de percepção, mas também de como se entende a situação real por trás das coisas. E se essas percepções forem guiadas por um tipo de interesse próprio ultrapassado, o sistema acaba ficando preso, congelado nesse modo de pensar. E dá para ver que os orçamentos militares estão aumentando em vários lugares, especialmente nos países ocidentais, como se a capacidade militar fosse a melhor garantia de segurança nacional. Essa ilusão é o que sustenta a visão clássica do realismo político, baseada na ideia de que o direito não pode funcionar na área da segurança, a menos que exista um controle institucional, centralizado e eficaz sobre o sistema. E foi exatamente isso que não se permitiu acontecer em 1945. E parte do motivo pelo qual isso não foi permitido tem a ver com a experiência da Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, quando vários atores geopolíticos foram excluídos ou se recusaram a participar. Os Estados Unidos, por exemplo, defenderam a ideia de criar uma Liga das Nações, mas depois recuaram, porque não queriam colocar em risco sua própria soberania. Já o Roosevelt, o Franklin Roosevelt, durante a Segunda Guerra, defendeu que era melhor manter a geopolítica dentro da organização do que fora dela. E claro, as duas posições são incompatíveis com essa tentativa de reestruturar a ordem mundial de uma forma mais voltada para a paz e para a justiça. É uma discussão realmente fascinante.
It's a highly fascinating discussion. Today, unfortunately, when a lot of Hoje, historians infelizmente, quando muitos historiadores olham para esse período entre a Liga das Nações e as Nações Unidas, eles cometem um erro de interpretação ao dizer que havia pessoas isolacionistas que não queriam entrar na Liga das Nações. Nenhum dos que se opunham à Liga realmente se via como isolacionista. Eles se viam como neutralistas. Era o mesmo grupo que dizia: não devemos entrar na guerra europeia, precisamos nos conter, precisamos ser neutros. Ou seja, uma posição de neutralidade dos Estados Unidos, especialmente em relação aos europeus, era algo muito importante para eles. E essa questão da neutralidade é, claro, um conceito oposto à ideia de criar algum tipo de equilíbrio. Um equilíbrio baseado também num realismo político muito forte, no reconhecimento de que, enquanto eu não tiver inimigos, eu estou seguro. Vamos tentar não criar inimigos, nem mesmo entre aqueles que brigam entre si. Para onde você acha que isso está indo? Porque, de um lado, a gente vê um recuo. A Suécia e a Finlândia, por exemplo, entrando na OTAN, abandonando completamente a ideia de não vamos ter a Rússia como inimiga e adotando a ideia de que é preciso ser capaz de coletivamente ameaçar a Rússia até que ela se submeta. Uma mudança total de postura. Por outro lado, a gente vê agora o surgimento de outros tipos de neutralidade. Por exemplo, me parece que os países do Golfo estão aprendendo neste momento que não dá para ser aliado dos Estados Unidos e ao mesmo tempo se sentir seguro. Então é preciso garantir que nenhuma ameaça ao Irã parta do seu território, por uma questão de prudência política. Para onde você acha que esse tipo de desenvolvimento está caminhando? That kind of development going? Well, I don't have Olha, eu não tenho a sabedoria nem a visão necessária para prever como isso vai se desenrolar no futuro. Como eu estava dizendo, do jeito que as coisas estão agora, parece que existe um pensamento coletivo que não inclui a neutralidade dentro de um paradigma de segurança. E isso foi rejeitado de forma bem clara pelo George W. Bush depois dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, quando ele fez aquela declaração de que ou você está conosco ou está contra nós. Foi uma mensagem para os governos do mundo todo. Ou colaboravam na guerra global contra o terrorismo, ou seriam classificados como parte dos inimigos terroristas da civilização e da ordem ocidental. E tem outro ponto que a gente ainda não mencionou, que é até que ponto, no mundo pós-colonial, o Ocidente tenta manter sua posição de domínio em relação ao resto do mundo, ou pelo menos a maior parte dele. E é por isso que a China é vista como uma ameaça tão grande. Porque ela enfraquece as vantagens que antes vinham de lidar com o Ocidente e faz por esses países coisas que o Ocidente ou não consegue fazer ou não quer fazer. Então, enquanto esse problema não for superado de alguma forma, é difícil ser muito otimista em relação ao futuro da neutralidade. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é o que eu conheço melhor, dá para interpretar o Trump como alguém que caminhou um pouco na direção de uma política externa mais voltada para a neutralidade, ao enfraquecer a Aliança Atlântica, contornar a Europa e buscar o que eu chamaria de um grande acordo geopolítico com a China e a Rússia. E isso gera um tipo de incerteza que foi mencionada no discurso do primeiro-ministro do Canadá no Fórum Econômico Mundial. Ele falou sobre se estamos passando por uma situação de transição, ou se de forma mais realista, deveríamos ver isso como uma ruptura. Mas ele não quis dizer isso de forma sistêmica. Ele se referia à Aliança do Atlântico Ocidental. E ele propôs uma espécie de contra-coalizão das potências médias, além de uma perda ou enfraquecimento da dependência dos Estados Unidos na gestão da segurança e em outras áreas. Security management, so. Eu acho que isso é muito importante, ou, na verdade, muito provável, que a gente veja esse tipo de discussão surgir cada vez mais. Mas tem uma ressalva que eu faço.
E isso não é exatamente uma questão de direito internacional, e sim sobre como os Estados Unidos funcionam internamente como sistema político. Já conversei com várias pessoas no meu canal que destacaram o seguinte: o sistema político americano é muito mais do que apenas o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele inclui também os poderes que, por exemplo, estão concentrados na CIA e em todo o aparato de inteligência. E inclui ainda os poderes que estão ligados a todo o sistema de lobby, que funciona como um negócio, como um sistema próprio. Isso envolve o poder dos oligarcas americanos, certo? Aqueles que atuam por meio dessas tendências. Envolve também o poder do que a gente chama, ou às vezes chama, de complexo militar industrial, essa relação entre dinheiro e interesses políticos. Então é muito mais do que a simples decisão racional de algumas pessoas numa sala. É uma grande máquina, na verdade, com engrenagens e rodas que se encaixam umas nas outras. Dentro disso, até mesmo a presidência é só um dos fatores relevantes a se considerar. Você acha que do jeito que os Estados Unidos funcionam hoje, em 2026, uma mudança assim em direção ao realismo político é viável nesse nível político? Que toda essa máquina passaria a se reavaliar, a repensar a forma como a política externa deve ser conduzida? Eu gostaria de pensar de forma otimista sobre isso. Quer dizer, eu realmente acho que a guerra do Iraque, mais do que qualquer outra situação internacional, desde a guerra do Vietnã, levantou essas questões. Qual é, de fato, o interesse de um país como os Estados Unidos dentro do sistema internacional, considerando esses novos avanços tecnológicos, as cadeias de suprimentos interligadas e todos esses fatores que fazem com que uma ordem internacional mais unificada atenda melhor aos interesses nacionais do que uma ordem geopolítica baseada em antagonismos? Mas se essa visão vai conseguir apoio político suficiente para se tornar uma alternativa real, isso ainda está por ser visto. O que aconteceu depois do Vietnã foi o que chamaram de Síndrome do Vietnã, que durou até a Guerra do Iraque, a Primeira Guerra do Iraque, que foi vista como um uso bem-sucedido do poder militar. Nesse período intermediário, havia uma percepção de que o público não apoiaria essas aventuras militares que pareciam não estar alinhadas com a defesa do interesse nacional. As pessoas não queriam ver seus filhos sacrificados por objetivos que não faziam sentido dentro do que se poderia chamar de noções clássicas de autodefesa. Talvez eu possa te perguntar também como você percebe essa mudança que eu acho você também viu de perto entre a ordem do pós-1945 e o mundo de hoje. A gente teve várias rupturas, certo? Em 89, por exemplo. Mas algumas pessoas dizem que o fim do padrão ouro, lá na época do Nixon, também teve um impacto profundo. Ou ainda o fim do sistema de Bretton Woods, que veio antes disso. Na sua avaliação, desde 45, quais foram os pontos mais importantes em que o sistema mudou ou se adaptou e que a gente deveria ter em mente agora, enquanto seguimos em direção a essas novas transformações? Olha, eu acho que o que você mencionou, o fim da Guerra Fria, foi sem dúvida uma situação em que o Ocidente vitorioso poderia ter feito um conjunto de ajustes muito mais construtivo. Poderia, por exemplo, ter eliminado as armas nucleares, fortalecido a capacidade da ONU de tomar decisões, democratizado a instituição, dado mais poder à Assembleia Geral, e mudado a visão de que as opiniões do tribunal, quando solicitadas por partes do sistema da ONU, são apenas pareceres consultivos. Em outras palavras, havia ali uma oportunidade, na minha opinião, de tornar o direito internacional mais sólido e mais coerente com a ideia de tratar iguais de forma igual, e não usar o direito internacional como instrumento de política contra adversários e como escudo para amigos. Isso, de fato, compromete a legitimidade dele.
Tem um ponto que eu não mencionei e que acho importante nesse contexto. Mesmo que o direito internacional não funcione de fato, quando se trata de grandes governos e de seus aliados, como é o caso de Israel, que é aliado dos Estados Unidos, ele ainda tem um papel importante, mesmo quando não é aplicado. Ele serve para mobilizar iniciativas de solidariedade dentro da sociedade civil. Porque existe, usando a terminologia que eu usei hoje, um segundo tipo de conflito, que eu chamei de guerra de legitimidade. Ou seja, qual lado está agindo de forma coerente? Com o direito internacional e a moral internacional. E isso foi algo que teve um papel muito importante para acabar com o apartheid na África do Sul e criar algo que ninguém ali imaginava. Eu estive lá algumas semanas antes de Nelson Mandela ser libertado da prisão. Eu deveria ser testemunha num processo interno que envolvia líderes políticos da independência da Namíbia. Mas ninguém acreditava que a África do Sul pudesse mudar de outro jeito que não fosse pela luta armada. Ninguém imaginava, nem esperava, que aqueles líderes do apartheid fossem simplesmente acordar um dia e dizer: sabe de uma coisa? Seria melhor para nós termos uma democracia constitucional. E com Mandela como líder, mesmo depois de terem mantido ele preso por 27 anos, a gente estaria tentando agir num mundo em que a sociedade civil se mobiliza para isolar e aplicar vários tipos de punições simbólicas, como boicotes culturais, boicotes esportivos e outras coisas que eram importantes, tanto para a serenidade da sociedade branca, quanto para a maioria africana. Então eu fico me perguntando, hoje em dia, o que poderia salvar Israel do destino sombrio que a ideologia sionista levou o país a abraçar? E nesse contexto eu acho importante imaginar um caminho pacífico. E um deles, com certeza, tem a ver com a neutralidade. Quer dizer, a questão é como salvar as pessoas que vivem na Palestina e em Israel, ou enfim, como quiserem chamar aquela terra ali. Você ainda tem esperança para essa região nas circunstâncias atuais? Eu conversei há pouco com um advogado americano-israelense, o líder de... como é mesmo o nome? O líder de uma proposta de Constituição Federal para Israel e Palestina. Ele defende essa ideia e argumenta que não, a solução de 2 estados já era, definitivamente acabou. Quer dizer, precisa ser uma solução de um único estado, um estado igual para todo mundo. O que, claro, é o oposto do projeto sionista de um estado de supremacia judaica, como é o caso de Israel hoje. Além disso, sem constituição, sem fronteiras definidas. Mas enfim, o outro conceito alternativo é justamente a solução de um único Estado. Mesmo agora, mesmo depois do genocídio, ou melhor, o genocídio ainda não acabou, ele continua, qual é a sua visão? O que poderia funcionar agora, depois de tudo que a gente aprendeu também sobre a hipocrisia do processo de Oslo e tudo mais? Olha, eu acho que isso não parece possível, mas parece necessário. Então, mais uma vez, eu usei a expressão "a política do impossível" como uma forma de dizer que esse é o caminho para o qual pessoas humanas e politicamente sensíveis gostariam que o conflito evoluísse. Mas no momento, não há motivo para acreditar que o sionismo vá mudar de postura ou abrir mão do seu domínio em Israel. E enquanto o sionismo mantiver essa posição dentro do sistema político, com o apoio da grande maioria dos cidadãos, não parece viável realizar essas mudanças e avanços que seriam tão desejáveis. O que no fim das contas significa ideologia. A gente não chegou ao fim da ideologia, certo? A ideologia ainda é um dos principais fatores que determinam o futuro de grandes massas da população. Sim, e as elites. As elites são socializadas dentro das ideologias dominantes, e o controle corporativo sobre a mídia de massa e de influência torna todos nós um pouco vulneráveis à lavagem cerebral.
Isso porque somos expostos a um esforço coordenado para nos fazer pensar de um certo jeito sobre o que é real e o que é possível. Eu vi isso de perto, em detalhes, no New York Times, com o qual eu praticamente cresci. E o mesmo vale para o The Economist ou para outros veículos poderosos de opinião. Eles não querem se afastar muito do paradigma dominante. No, and the brainwashing that then E a lavagem cerebral que acontece depois não é que eles coloquem crenças totalmente falsas na sua cabeça, mas que conseguem te empurrar para um certo tipo de enquadramento. Para eles, a diferença entre uma guerra de agressão e uma guerra de autodefesa é tudo o que importa. No fim das contas, o que tem do outro lado são tipo bebês mortos. É isso. At the other end, there's like dead babies. But Bem, na guerra do Iraque, houve uma transição interessante. De algo que era claramente uma guerra de agressão sem provocação, para o discurso na grande mídia chamando aquilo de uma guerra de escolha. Surgiu essa distinção entre guerra de escolha e guerra de necessidade. E o ponto central do direito, no contexto da segurança, não é transformar a guerra em uma questão de escolha, mas sim em uma questão de direito muito limitado. Ou seja, só em resposta a um ataque armado anterior, a uma guerra já iniciada. Ficou claro que esse discurso servia para proteger os americanos, e eu diria também os europeus, da percepção de que se tratava de uma guerra de agressão, do tipo que os Estados Unidos e o Ocidente diziam combater na Segunda Guerra Mundial. Talvez uma última pergunta sobre as suas expectativas em relação ao desenvolvimento do direito internacional. Uma das coisas interessantes sobre 45 foi que, com a Carta da ONU, por meio de um tratado, a guerra foi praticamente proibida. A gente disse, não vamos mais fazer isso. E nesse processo, a gente acabou mudando o nome do que antes era chamado de direito da guerra. Passou a se chamar Direito Internacional Humanitário. E o próprio conceito de guerra, dentro desse conjunto de normas, foi renomeado como conflito armado internacional ou não internacional. Conflito armado, certo? Nada mais de guerra. Ao mesmo tempo, a gente manteve a ideia de crimes de guerra. E agora temos os Estados Unidos, que mudaram o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, e por aí vai. Você acha que vamos ver uma retomada, não só do direito humanitário internacional, mas também do direito da guerra? Que a gente volte a enxergar o mundo internacional como algo que inclui, claro, a guerra entre nações. Porque a gente cortou aquela ficção de que a guerra foi proibida, mas, na prática, ela sempre continuou existindo, certo? Na sua visão, para onde essa parte do direito internacional está caminhando? Olha, mais uma vez, eu não saberia dizer que existe um movimento coerente nessa direção. Talvez isso venha a tomar forma depois desse caos atual e desse tipo de liderança irresponsável que está sendo exercida pelos Estados Unidos e seus aliados europeus. A cumplicidade, quero dizer, ninguém esperaria que as democracias liberais fossem cúmplices desse genocídio tão transparente, talvez o mais evidente da história, transmitido todas as noites pela televisão. Não havia como evitar essa percepção, a não ser tornando punitivo o ato de dizer a verdade. E a experiência da Francesca Albanese, que também foi relatora especial, assim como eu e o John Dugard, e uma pessoa corajosa, não foi nada além de dizer a verdade como ela via. Mesmo assim, ela foi punida pelo país mais poderoso do mundo por fazer isso. E isso é uma lição importante. Quando dizer a verdade vira um crime, é sinal de que o sistema está em apuros. Quero dizer, E o caso dela vai além da própria pessoa. Trata-se de toda uma forma de entender a segurança como um valor civilizacional, como uma questão de dominação sobre as partes mais frágeis do sistema internacional, que ainda sofrem exploração nesse período pós-colonial. E essa busca por terras raras,
supostamente, é uma nova forma de justificar uma necessidade econômica e de segurança para perseguir esses objetivos, do mesmo jeito que era feito no período colonial. E o fato de o Trump fazer ameaças desse tipo à Groenlândia e depois diretamente ao México e a Cuba mostra uma regressão que não está sendo contida por reações fortes o bastante. Ainda existe um medo que paralisou o tipo de liderança criativa que a gente realmente precisa. E até o Sul global, de certa forma, tem sido intimidado por esses movimentos de quem parece ter o poder de destruir. E é isso que a guerra se tornou. Virou uma tentativa de controlar a história por meio da destruição e da devastação. E mesmo quando fracassa, do ponto de vista econômico, acaba sendo lucrativa e continua. Então eu sinto que a gente está preso numa grande armadilha. So I feel we're in a big trap. Sim, estamos. Não é uma armadilha de Tucídides. É outro tipo de armadilha, mas ainda assim é uma armadilha. E a gente precisa encontrar um jeito de sair dela. E eu sou muito grato a você, Richard, pelo seu tempo e por compartilhar sua interpretação de como entender tudo isso. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, imagino que deva acessar o seu site, richardfalk.org. Tá certo? Falk.org, is that correct? I think so. WordPress, maybe. I don't. Acho que sim. Talvez no WordPress. Não sei. Sou péssimo para lembrar onde publico. E eu sugeriria o Transnational Media Service, o TMS, onde eu tento publicar com certa frequência. Acho que é um espaço muito bom. Eles divulgam várias ideias que seguem essa linha de buscar políticas alternativas melhores. E seria uma boa forma para você, Pascal, apresentar uma perspectiva de neutralidade. A neutrality perspective. Com certeza vou tentar fazer isso. E vou mencionar a TMS, o Serviço de Mídia Transnacional. Sim, Serviço de Mídia Transnacional. Serviço de Mídia Transnacional. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E dito isso, professor Richard Falk, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Foi um prazer estar com você e ter essa conversa. Muito obrigado. Thank you.